Então, nós começamos em setembro falando sobre louvor e adoração. Nós vimos que o louvor tem origem nos céus, né, que o louvor ele tem origem no próprio Deus. A primeira referência que nós vimos foi em Jó, capítulo 38, versículo 7, a parte B. Diz que os filhos de Deus aqui, os anjos, né? Então nós vimos aqui que o louvor, ele tem origem em Deus. Deus, ele criou o louvor e a adoração. Os anjos aqui em Jó, capítulo 38, verso 7, diz que os anjos louvavam a Deus. E aqui a gente vê que na eternidade passada, o louvor, ele já estava no céu existindo. Então o louvor não é uma invenção do homem. O louvor não é uma invenção da igreja, né, de alguém que quis louvar a Deus e começou a louvar. Não, o próprio Deus foi quem criou o louvor. Eu falei também de uma classe de anjos que foram criados especificamente para louvar a Deus, que são os serafins. A gente viu isso lá em Isaías capítulo 6. Pode passar para o próximo. Os anjos, eles sempre estão ligados a um ambiente de louvor e adoração. Então, onde tem louvor e adoração, os anjos de Deus, eles estão presentes. A gente viu em Lucas, capítulo 2, versos 13 e 14, que no momento que os pastores estavam lá nos campos, e Jesus estava com seus pais na manjedoura, então os anjos anunciam o nascimento do Messias aos pastores. Então nós vemos aqui que os anjos estão ligados ao louvor. Sempre há uma conexão muito grande entre anjos e adoração. Então por isso que no ambiente de adoração, os anjos, eles estão presentes, eles estão ministrando aos crentes enquanto nós estamos adorando. Depois nós vimos em Ezequiel, capítulo 28, versos de 12 a 15, narra a criação de Lúcifer. Então esse é um anjo criado por Deus, mas que tinha, né, na sua criação o som de instrumentos musicais. Nós lemos aqui na versão corrigida que quando Lúcifer foi criado, havia o som de tambores e pífaros. Então dá a entender que há uma íntima relação entre Lúcifer e a música. Pode colocar o próximo. Depois nós vimos em Isaías capítulo 14 a queda de Lúcifer. E diz que no dia da queda dele, caiu com ele o som de instrumentos. O som de instrumentos musicais. Então a Bíblia nos dá a entender que a habilidade musical de Lúcifer veio com ele na queda. Então isso explica, né, o quanto que a música tem poder e tem influência sobre as pessoas. E muitas vezes a música ela é usada para ministrar, não cura, não ministrar a presença de Deus, mas a música muitas vezes é instrumento de morte, de violência, de suicídio, de sensualidade. Então nós cremos que a música é a única arte, preste atenção nisso, é a única arte que foi criada por Deus na eternidade. Todas as outras artes, elas são temporárias, são aqui da terra. A Bíblia não diz que no céu tem escultura, tem pintura, tem teatro. A Bíblia não diz que no céu tem cinema, que nós chamamos as belas artes. Mas a Bíblia diz que no céu tinha e tem ainda música. Então nós cremos que a música ela tem um caráter espiritual. A música foi criada por Deus para Deus. Nós podemos usar a música, podemos, mas nós devemos ter cuidado para não tirar da música o seu propósito maior, que é adorar o Criador. E muitas vezes a música ela está sendo desvirtuada. Depois nós vimos que com a queda de Lúcifer, Deus criou o homem. Em Efésios capítulo 1, verso 12. E Deus então criou o homem para o louvor da sua glória. Mas o homem também falhou.
No jardim do Éden, o homem caiu, deu lugar ao pecado e à desobediência. E agora? Então nós paramos aqui. João 4, 23 e 24. Aumenta só um pouquinho aqui meu retorno, por favor. Deus não desistiu do seu propósito. Mais um pouquinho. Deus não desistiu. Ele, através da igreja, ele veio inaugurar uma nova época. Então, em João, capítulo 4, verso 23 e 24, Jesus veio restaurar o estado caído do homem. Então, agora a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores, o Pai está buscando esses verdadeiros adoradores. Então, foi aqui que nós paramos. Agora, vamos para Gênesis 4, 21. A primeira referência na Bíblia sobre música. É bem importante isso, porque a primeira menção na Bíblia sobre música, Gênesis 4, 21, diz aqui os descendentes de Caim. Então vocês sabem que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim era o mais velho, Abel o mais novo, foi morto pelo seu irmão. Então Caim se tornou fugitivo, ele fugiu da presença do Senhor e se tornou um errante, um forasteiro. E ele construiu uma cidade, e a descendência de Caim era uma descendência ímpia, era uma descendência que não temia o Senhor. E no lugar de Abel, Deus deu outro filho para Adão e Eva, que é o nome dele Sete. E a descendência de Sete é uma descendência consagrada a Deus, é uma descendência santa. Mas a descendência de Caim é uma descendência ímpia. Ele foi amaldiçoado por Deus porque ele tinha matado o seu irmão, o primeiro homicida. Então, os descendentes de Caim, irmãos, todos são pessoas que não temiam o Senhor. Então vamos lá, vamos ler a partir do 17. E coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Então aqui a gente já vê a geração ímpia desvirtuando o casamento e a família. Deus não mandou o homem ter 2 mulheres, né? Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão, Eva e Ava. Não, Deus criou Adão e Eva. Agora aqui na geração ímpia de Caim, a gente já vê a bigamia acontecendo. Então, você já vê que a coisa já estava desvirtuada através da geração de Caim. Tomou 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. 21. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então nós temos aqui o início de tudo. Temos pessoas nômades, habitavam em tendas, pessoas nômades e os primeiros criadores de animais, que a Bíblia relata é aqui, Jabal. Até aí tudo bem. Mas quando nós temos no verso 21, dizendo que o pai dos músicos, o pai dos que tocam instrumentos musicais, e diz que o nome dele era Jubal, e esse homem, ele era descendente de Caim. Então, partindo da premissa de que a música no céu foi criada para a glória de Deus, nós vimos isso aqui, e eu repeti agora, poucos instantes atrás. A música foi criada para a glória de Deus. Então,
a queda de Lúcifer. E a Bíblia diz que com ele cai o som de instrumentos. Deus cria o homem falha também em ser para o louvor da glória de Deus. Adão e Eva falharam. Eles queriam a glória para eles mesmos, eles queriam ser iguais a Deus. Então agora eles geram Caim, e Caim gera uma descendência ímpia. E é dessa descendência ímpia que saem os primeiros músicos. As primeiras pessoas que tocam instrumentos musicais. Então, meus queridos, na Bíblia, nada é por acaso. As pessoas às vezes leem a Bíblia com um olhar lógico, né? Com um olhar puramente humanista. A Bíblia não é um livro para ser lido assim. Nós precisamos entender os princípios espirituais. Ora, se a descendência de Caim é uma descendência ímpia, e nós temos aqui um homem chamado Lameque, o primeiro bígamo, o primeiro adúltero da história. E este Lameque gera os primeiros instrumentistas da história humana. Então a gente vê o que? A música agora seguindo uma outra linhagem, seguindo um outro caminho que não era mais para a glória de Deus. O homem começou a usar a música para si mesmo, para glorificar os seus deuses, animais, formas da natureza. Criou-se ídolos, esses ídolos foram louvados, adorados. Então a gente vê a música sendo desvirtuada do seu propósito. Agora, vamos ver a primeira referência de um cântico de adoração a Deus. Está em Êxodo 15. Abra lá comigo. Primeira referência na Bíblia de alguém cantando para Deus. Então, Moisés é o primeiro homem que usa a música de forma organizada para adorar a Deus. Antes de Moisés, provavelmente outros louvaram, adoraram, sim, com certeza. Antes de Moisés, muitos outros vieram. Moisés aqui já está no ano de 1500 antes de Cristo. Então, de Adão a Moisés, gente, tem 2000 anos, 2500 anos aproximadamente. Entre Adão e Moisés é mais tempo do que entre nós e Jesus. Então, muitos já tinham passado e louvado e adorado a Deus. Mas o primeiro cântico registrado é o cântico de Moisés. E para vocês terem ideia, esse cântico ele foi tão poderoso. Esse cântico ele tocou tanto o coração de Deus. E é isso que eu quero chamar a tua atenção. É que Deus se agrada tanto do louvor dos seus servos, dos seus filhos, que o cântico de Moisés foi registrado. O cântico de Moisés é esse aqui, eu não vou ler tudo, mas diz: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. E assim por diante, o cântico dele vai até o versículo 18. Até o versículo 18, o cântico de Moisés. Agora vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse. Vai lá para o finalzinho agora, Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15. Diz assim, versículo 3: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Gente, como é que alguém canta uma canção, isso toca o coração de Deus, isso mexe com o coração de Deus de tal forma que Deus registra esse cântico e diz: esse cântico vai ser repetido na eternidade.
a igreja vai cantar esse cântico junto com o cântico do Cordeiro. E nós iremos cantar isso aqui no céu. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Que coisa! Então é possível a gente cantar algo para Deus, de forma que o coração de Deus se comova, que o coração de Deus seja tocado e isso fique registrado diante do Senhor. Então, esse primeiro cântico aqui ficou para a história. Agora vamos ver outros cânticos. Capítulo 15 de Êxodo, eu só vou fazer menção, é o cântico de Miriam. Esse cântico de Miriam, ele é interessante porque é um cântico agora junto com danças, com instrumentos musicais. Vamos lá para Êxodo 15, 20 e 21. A profetisa. Então Miriam, ela era profetisa, ela profetizava. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim. Então nós temos instrumento musical, instrumento de percussão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Então nós temos agora o cântico do Senhor, a música para o Senhor, acompanhada com instrumentos musicais, e agora nós temos a dança como expressão física de adoração. Então a dança, ela é uma expressão bíblica, e a gente vai ver isso mais à frente, mas a dança, ela é uma expressão bíblica de adoração. Nós podemos adorar o Senhor dançando. Não é uma dança sensual, não é uma dança você agarrado com o outro, um relabuchozinho, né? Não é esse tipo de dança, certo? A dança para o Senhor é uma expressão sua para Ele, é você e Ele. Às vezes pode ser uma coreografia ensaiada, como a gente tem aqui apresentações, né, do Ministério de Dança, foi ensaiado previamente, mas nós podemos também ter danças espontâneas. Você aí em seu lugar, enquanto nós estamos adorando aqui, você está aí adorando e dançando com Jesus, né? Oh, meu amado, eu estou aqui junto com o meu corpo, espírito, alma e corpo estão em conexão para adorar o nome do Senhor. Amém? De vez em quando em casa, sozinho, coloca o som de adoração e vai dançar com Jesus. Isso é adoração bíblica. Então aqui nós temos esse cântico de Miriam. Agora vamos para Juízes capítulo 5, mais para frente. Temos o cântico de Débora e de Baraque. Juízes capítulo 5, nós temos então todo o capítulo, um cântico. Interessante porque essa mulher, ela era profetisa também. Débora era juíza. Débora, ela era líder em Israel, era como uma mãe para Israel. No cântico está registrado isso, até que eu, Débora, me levantei como mãe para Israel. Mas sabe qual é o mais interessante aqui, irmãos? É que um homem chamado Baraque, ele chega para Débora e diz assim: Débora, se você não for comigo para a batalha, eu não irei. Veja bem, que essa Débora, ela era guerreira, não era uma mulher qualquer, ao ponto de Baraque dizer: Débora, se você não for conosco, junto com os nossos exércitos, Israel não vai lutar. Então Débora era uma mulher de extrema importância em Israel, e ela canta. E sabe qual o versículo que eu quero destacar aqui para você?
versículo 31, o último versículo. Eu gosto demais desse versículo. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam. Quantos aqui amam o Senhor? Então é para você e é para mim isso. Porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Amém? Quem quer aqui brilhar como o sol? Se nós amarmos o Senhor, Débora profetizou isso, os que te amam brilham como o sol. Agora vamos para 1 Samuel, mais adiante, capítulo 2. Nós temos o cântico de Ana. Ana era uma mulher estéril, e ela clamou ao Senhor. Deus ouviu a oração de Ana, ela engravidou, e quando nasce o menino Samuel, Ana compõe um cântico, e ela canta aqui no capítulo 2 até o versículo 10. Agora, queridos, você sabia que esse cântico de Ana inspirou outra mulher, Maria? Nós temos o Magnificat. Magnificat é o cântico de Maria, quando o anjo Gabriel anuncia que ela estava grávida por obra e graça do Espírito Santo. Maria, ela canta um cântico, e o cântico de Maria nós chamamos de Magnificat. É uma palavra latina, que vem da palavra engrandecer, mas ela se inspirou nas palavras de Ana. Então, esse povo do Novo Testamento, eles liam a palavra, eles liam a Bíblia que eles tinham em mãos. Qual era a Bíblia que eles tinham em mãos? O Antigo Testamento. A Bíblia do Novo Testamento era o Antigo Testamento. Não existia o Novo Testamento ainda. E Ana serviu de inspiração para Maria compor o seu cântico. Leia os dois, coloque aqui 1 Samuel 2 e coloque Lucas capítulo 2 e compare, para você ver como os dois cânticos são muito parecidos. Agora vamos para algumas referências rápidas, tá? Eu não vou poder me deter em cada uma delas, mas são referências no Antigo Testamento sobre louvor e adoração. Então vamos para Números 10, 14. Números 10, 14. Tudo isso nos mostra que o povo de Deus é um povo musical. Tudo isso nos mostra que o povo de Israel é um povo que gosta de adorar, é um povo que gosta de cantar. A música faz parte do povo de Deus. Isso desde o Antigo Testamento. Então, Números 10, 14. Diz assim: primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá. Judá era a maior tribo de Israel. O estandarte de Judá era um leão. A figura de um leão era estampado no estandarte, a bandeira, né? Cada tribo tinha uma bandeira. Então, na bandeira de Judá tinha um leão. Judá era a maior tribo. O nome Judá foi dado por Lia, uma das esposas de Jacó. E ela colocou o nome Judá e Yehudá, porque vem do hebraico Yodá, que significa louvor. Então Judá era conhecida como a tribo do louvor. Agora, Jesus, ele não é o leão da tribo de Levi. Jesus não é o leão da tribo de Efraim. Jesus não é o leão da tribo de Manassés, de Zebulon, de Naftali, de Asser, de Ruben, de Simeão, de Gade. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo do louvor. Por isso que a igreja é um lugar de louvor e adoração. Porque o estandarte da igreja, sabe quem é? Jesus.
E aqui está dizendo que Judá subia primeiro. Todas as tribos se organizavam em forma de cruz. É bem interessante isso. O formato que eles acampavam era uma cruz ao redor do tabernáculo. Mas a primeira tribo que se levantava, quando eles diziam, vamos agora partir e vamos viajar. A primeira tribo que se levantava era Judá. Significa o quê? O louvor tem que subir primeiro. Deixa eu te dizer uma coisa, esse é um dos segredos que Israel nos ensina. Se você quer ganhar uma guerra, se você quer ganhar uma batalha, o louvor tem que subir primeiro. Amém? Não é, queridos, reclamando, não é murmurando, é louvando. Judá sobe primeiro. Agora vamos para Juízes 1. Juízes 1 e 2. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, olha a pergunta, quem sobe primeiro? Quem vai na frente? Quem subirá aos cananeus para pelejar contra eles? O que foi que o Senhor respondeu? Judá subirá. Não é Luciano subirá não, é Judá subirá. Eis que nas tuas mãos entreguei a terra. Deus estava dizendo o que aqui? A tribo do louvor vai subir primeiro. Primeiro eu quero receber louvor, e então eu dou a vitória nas mãos de vocês. Amém? E eu sinto, queridos, que algumas pessoas aqui têm perdido batalha. Sabe por quê? Não é porque Deus não está do teu lado. Não é porque Deus não quer te dar vitória. É porque o louvor não tem subido. Sobe incredulidade, sobe reclamação, sobe queixa, sobe lamúrias, sobe lágrimas, mas não de quebrantamento, lágrimas de raiva, lágrimas de, de revolta, lágrimas de amargura, mas não está subindo o que Deus está pedindo. Quem subirá primeiro? Judá subirá primeiro. Você está entendendo? Salmo 68, 25. Salmo 68, 25. O livro de Salmos é a coletânea dos cânticos de Israel. Então, se a gente quer conhecer como que Israel louvava, a gente lê Salmos. Salmo 68, 25. Os cantores iam na frente, depois em seguida os tocadores de instrumentos de cordas, e em meio as donzelas com adufes. Quem ia primeiro? Os cantores iam na frente, logo em seguida os músicos, e então as donzelas, as moças com adufes, com danças. Então nós temos aqui esse salmo também colocando em ordem o que é que tem que subir primeiro. Vamos voltar agora algumas páginas, alguns livros. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 23. Esse texto vai nos mostrar que a música tem poder espiritual. Depende de quem está cantando. Outra coisa, depende de quem compôs. Primeiramente, quem compôs a música. Quem compôs uma música coloca o seu coração nela. Quem compõe uma música coloca o seu coração, coloca o seu espírito. Então, se eu componho uma música debaixo do efeito de álcool, de drogas, se eu componho uma música e naquela hora eu estou sentindo vontade de matar alguém, por exemplo, na música vai junto com a composição o que o compositor está sentindo. Não só é quem canta, quem interpreta é importante também.
o que canta a música de outro é importante, mas não é mais importante do que quem compôs. A composição é a origem da música. Ontem a gente estava voltando, fomos levar a pastora Cléia, estávamos voltando e estávamos ouvindo música. Coloquei uma música lá e quando eu comecei a ouvir a música, eu entendo inglês, então só algumas palavras que eu não consegui entender, mas digamos, 90% da música eu entendi a letra em inglês, mas não era a letra. Vou tentar explicar. Estávamos ouvindo aquela música, mas aquela música ela estava provocando algo dentro de mim. Eu estava ouvindo aquela música, mas eu estava sentindo saudades de Deus. E é uma música em inglês, não é na minha língua nativa. Eu ouvindo aquela música e sentindo uma coisa gostosa, de assim, eu estou sentindo falta do Senhor. Eu quero estar perto do Senhor. Eu quero estar junto com Ele. Muito provavelmente, quem compôs essa música estava sentindo essa mesma coisa. Ela colocou o coração dela na música. Essa é uma das razões, queridos. Eu não proíbo, viu? As pessoas dizem, não, porque no CCA é proibido ouvir música secular. Vocês nunca ouviram essa palavra saindo da minha boca. E nunca vão ouvir. Meu papel não é proibir ninguém. Meu papel é ensinar a vocês. Vocês são adultos, vocês são maduros, vocês devem ser pessoas responsáveis espiritualmente para fazer suas decisões. Vocês não vão ouvir, está proibido. Eu não posso fazer isso. Geralmente aquilo que a gente proíbe e a pessoa quer fazer, ela faz escondido. Ela vai dar um jeitinho. Mas essa é uma das razões, porque eu ensino que a música tem poder espiritual. E às vezes, até músicas evangélicas, que você não conhece a fonte, você não conhece a composição, e você começa a ouvir, e você vai estar debaixo da influência do coração, do espírito do compositor. Quer você acredite ou não, aí é contigo e Deus. Mas esse texto que eu vou ler aqui mostra que a música tem capacidade espiritual. 1 Samuel 16, 23. E sucedia que, quando o demônio, um espírito maligno, da parte de Deus, Deus permite que demônios às vezes venham e ataquem. Deus não quer, mas Ele permite. Então diz que o espírito maligno vinha da parte de Deus sobre Saul. Saul estava em desobediência, em rebeldia, ele se afastou do Senhor, ele fez tudo contrário do que Deus tinha dito. Então agora vinha um demônio e atormentava Saul. Então Saul era um homem atormentado por demônios. Que tipo de demônios? Não sei. Talvez ele sentia angústia, ele sentia depressão, uma tristeza, a sua alma estava em agonia, alguma coisa ruim ele sentia, porque diz que ele estava atormentado. E Davi tomava a harpa, Davi tomava um instrumento musical e dedilhava, que não é uma harpa, mas o princípio de dedilhar é o mesmo, né? Isso é dedilhar. Claro que de uma forma com acordes. E a Bíblia diz que quando Davi dedilhava a harpa, Saul se sentia melhor. Aqui diz, sentia alívio,
se achava melhor. Se a Bíblia parasse aqui, gente, eu diria que a música tem poder terapêutico na mente, tá? A música faz bem para a mente, para as emoções. Mas a Bíblia não diz isso apenas. A Bíblia diz: e o espírito maligno se retirava dele. Então a música tem capacidade espiritual. E eu vou encerrar com isso. Para atrair e para repelir demônios. Música pode afastar, está dizendo aqui, dependendo de quem toca e do que toca, mas a música também tem capacidade para atrair. Por quê? Porque a música é um veículo criado por Deus para transmitir coisas espirituais. Então, eu vou ler só mais uma referência, eu creio que ainda... Vamos mais 5 minutos, para a gente poder adiantar mais um pouquinho. Vamos para 1 Samuel 19, 9. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Então, o demônio ele ia e voltava. Este estava sentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Então aquele homem ele tinha acessos de ira demoníaca. E a Bíblia diz que Davi tocava e o espírito se afastava. Quando Davi parava de tocar, o espírito voltava. Só que Davi não podia ficar tocando 24 horas. Então aqui diz que Saul, em um desses momentos, tentou matar Davi com uma lança jogada contra Davi. Então aqui nós temos, irmãos, bem claro que a música foi criada por Deus para transmitir ao homem a presença de Deus. Mas Satanás, ele pegou aquilo que Deus criou e desvirtuou. Desde a geração de Caim, a música foi desvirtuada. Em vez do homem dar glória a Deus, o homem deu glória a si mesmo, e o homem deu glória à criatura, e o homem deu glória a animais, a répteis, a aves, a demônios. Não há um culto sequer que não tenha música. Não só é culto, estou falando de culto evangélico, não. Estou falando de culto de adoração. Se você for no hinduísmo, tem música. Se você for no budismo, tem música. Se você for no confucionismo, tem música. Se você for no shintoísmo, tem música. Se você for no islamismo, tem música. Se você for na umbanda, no candomblé, tem música. A música está intrinsecamente ligada à adoração. Vamos parar mais um texto. Estou olhando aqui a minha hora que eu vou parar. 2 de Reis 3,15. Segundo livro de Reis 3,15. Alguém chega para Eliseu e diz: Eliseu, eu quero uma palavra de Deus. O rei de Israel veio e disse: Eliseu, profetiza para mim alguma coisa, fala alguma coisa da parte de Deus. Olha o que Eliseu diz: trazei-me, ora, trazei-me um tangedor. Tangedor é um músico que toca instrumento de cordas, que naquela época era lira. A harpa era maior, a lira era menor. A cítara era um instrumento de cordas. Da cítara veio o violão. Guitarra vem da palavra cítara, quítara. De aí vem guitarra.
Então aqui diz: traga-me um tangedor, traga-me alguém que toca. Toca o quê, gente? Toca o quê? Um instrumento musical, mas toca que tipo de música? A rocha. Bota ele para tocar aí. As lamúrias que a mulher deixou, que botou ponta, que ele ficou sozinho, que ele quer se matar. Era isso que Eliseu estava pedindo? Claro que não. Ninguém é louco de dizer que ele estava pedindo isso. Traga alguém que toque uma música que me conecte com Deus. E aí eu vou poder profetizar. Eu não profetizo no cru, rei de Israel. Você não chega aqui e diz: profetiza, e eu profetizo. Não, não é assim não. Eu tenho que me conectar com o trono da graça. Eu tenho que me conectar com o céu. E para eu me conectar com o céu, traga um músico que toque coisa boa, música do céu, e essa música vai gerar um ambiente, e aí eu profetizo. E aí diz que ele, quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Amém? Então deixa eu te dizer, por que temos louvor no culto? Primeiro, porque temos que oferecer a Deus alguma coisa, temos que ofertar ao Senhor. E agora eu encerrei mesmo com isso. Nós temos que ofertar ao Senhor. Primeira coisa, tá? Por que no culto tem louvor e adoração? Porque nós temos que oferecer ao Senhor alguma coisa. Nós temos que oferecer a Ele sacrifícios de louvor. Mas a segunda coisa, que porque nós temos música no culto, é para nós criarmos um ambiente. É para você se conectar no céu. É para eu, a pastora, quem for pregar aqui, a gente se conecta no céu. Aí a gente consegue ouvir a voz de Deus e transmitir o recado do Senhor. Porque foi criada uma atmosfera. Que tem gente aí que diz que não existe isso de atmosfera espiritual. Eu acho até graça nessas coisas. Não existe esse negócio de ambiente espiritual, ambiente. Eu não sei como é que um crente não entende de ambiente. Porque quando estava no carnaval tinha ambiente para a carne, para o pecado, um ambiente propício para o pecado. Como é que não existe um ambiente propício para a presença de Deus vir se manifestar? E aqui Eliseu está dizendo isso, irmãos. Preparem o ambiente. Eu vou profetizar? Vou, mas eu só profetizo na hora que houver um ambiente preparado. Traga um músico, tem que ser um músico que me conecte com Deus. Quando ele tocar, aí a palavra profética vai fluir. São princípios, e Deus, ele não muda princípios. Nós não estamos na velha aliança, estamos na nova. A nova aliança, sabe o que ela fez? Ampliou as coisas. A nova aliança não revogou, ampliou. Vamos ficar em pé para a gente orar. Vai estudar a Bíblia, querido. Vamos estudar a Bíblia, gente. Para de ficar ouvindo palavra em YouTube. Palavra enlatada. Ah, eu quero uma palavra. Vai para o YouTube. Pare com isso. Olha aqui, ó. Onde é que você tem que procurar a palavra? É aqui. Vai ler a palavra de Deus. Se os crentes lessem a palavra de Deus, a gente teria menos problemas. Bem menos. Eu acho que quase nenhum. Então vamos orar nesse momento por revelação do que foi falado. Não por mim, mas pela palavra do Senhor. Judá subirá primeiro. Moisés canta e esse cântico toca o coração de Deus e fica registrado para a eternidade. Vamos pedir revelação ao Senhor. Davi tocava e o espírito maligno que estava em Saul fugia com o poder da música. Não era uma música qualquer. Eliseu foi chamado para profetizar pelo rei de Israel. E Eliseu diz: traga-me um tangedor.
Deixa ele tocar primeiro. Quando ele tocar, eu vou liberar a palavra de Deus. Senhor, traga revelação, traga entendimento espiritual. Nós precisamos compreender as verdades espirituais, que são reveladas pelo Espírito Santo. Reveladas, não é algo apenas apreendido pela mente, pelo intelecto, mas é algo revelado no coração. E eu oro, Senhor, para que os irmãos que ouviram essa palavra, esse estudo, eles possam captar o que está por trás de cada versículo, de cada texto que nós lemos. É a minha oração, Senhor, crendo, eu creio de todo o coração, que a palavra se revelará a nós, e a nossa vida será transformada. Em nome de Jesus. Amém. Amém.